Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf, o Sindicato dos Servidores da Fazenda do Estado. E convidamos você a permanecer conosco aqui no Fala Fisco, inscrevendo-se no canal, curtindo, comentando e compartilhando esse conteúdo, porque o tema de hoje é Reforma Tributária e Lei Orgânica da Administração Fazendária, construindo um fisco forte e justo. Hora de a gente tratar de temas fundamentais para o futuro da administração tributária brasileira. Reforma tributária e lei orgânica, construindo um fisco forte e justo. Para abordar o assunto, nosso convidado, diretamente de Brasília, é Francelino Valença, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, que participa aqui conosco. Uma alegria tê-lo no nosso podcast Fala Fisco. Francelino. Boa tarde, gostaria de saudar todos vocês, Tarcísio, Nilson, Brasil, Ivanildo, e dizer que é uma honra poder participar desse podcast Fala Fisco, que tem um alcance que ultrapassa as barreiras físicas do Estado do Ceará, física ou imaginárias, porque as fronteiras hoje em dia não são mais tão físicas como no passado. Muito bem. Conosco também estão o Nilson Fernandes, que é o diretor de comunicação do Sintaf. Alegria tê-lo conosco, Nilson. É uma alegria estar aqui novamente e recebendo um grande colega, um colega que é um exemplo para todo o país, o Francelino, que tem feito um grande trabalho diante da FENAFISCO. Também conosco o diretor de organização do Sintaf, Carlos Brasil. Eu também estendo aqui os meus agradecimentos ao presidente Francelino, que tão bem está conduzindo a Federação Nacional do Fisco. E também dar um abraço aqui meus colegas que estarão assistindo o podcast. Também conosco na temática da reforma tributária e lei orgânica, construindo um fisco forte e justo, o diretor jurídico e econômico tributário do Sintaf, Ivanildo França. Ivanildo, alegria tê-lo conosco. Obrigado, Tarcísio, e mais uma vez, como os demais, agradecer a participação do Francelino num tema que nos custa tão caro, Francelino. Nosso entrevistado, conhecido dos fazendários cearenses, é bacharel em Direito e licenciado em História, com diversos cursos na área de formação e negociação sindical. O Francelino Valença é doutorando e mestre em Direito, auditor fiscal do Tesouro Estadual do Estado de Pernambuco desde 1996. Atualmente ocupa o cargo de presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFISCO, e é também presidente do Sindicato do Grupo Ocupacional Administração Tributária do Estado de Pernambuco, Sindifisco. Francelino é uma voz ativa e marcante nos debates sobre a reforma tributária. Ele também participa ativamente da construção da Lei Orgânica da Administração Fazendária, LOAF, sempre com o objetivo de fortalecer os fiscos estaduais e garantir mais protagonismo no cenário nacional. E vamos começar. Se a reforma tributária promete um sistema mais simples e justo para quem paga imposto, a Lei Orgânica da Administração Fazendária garante estrutura e valorização para quem faz esse sistema funcionar. Uma não anda sem a outra. Hoje, a gente conversa sobre como essas duas mudanças são fundamentais para o Brasil mais eficiente, para um país mais transparente e equilibrado. Nilson, eu passo para você a condução a partir de agora, dirigindo-se ao nosso querido Francelino, sobre esse tema tão importante para os brasileiros. Bom, a todos, minha saudação e aos colegas aqui presentes também, e dizer o seguinte, não há como se falar em desenvolvimento de Estado, de nação, sem fluir pelos corredores das secretarias de Fazenda, pelas secretarias municipais e pelos corredores da Receita Federal. É daí que se obtém os tributos necessários para que a gente possa, de fato, levar o país adiante e desenvolver uma estrutura melhor para o nosso povo. Diante dessa dinâmica, a estrutura das fazendas são fundamentais. Isso é uma obviedade. Entretanto, a pergunta que faço, Francelino,
Essa reforma tributária que está sendo composta e estruturada para todo o país, você acha que os estados estão preparados para ela? Bom, mais uma vez é uma satisfação estar com vocês, Nilson. Obrigado pela pergunta. A pergunta que nós deveríamos fazer, vou fazer só um adendo, é se o país está preparado, aliás, se o país está preparado para essa reforma tributária, que diga-se de passagem, não é uma reforma tributária como nós almejamos ou sonhamos, ou sequer a acepção própria da palavra. O que nós temos hoje é uma reforma tributária apenas, só e somente sobre consumos. Houve uma união de diversos impostos incidentes sobre o consumo, que de fato é a parte da tributação que mais atinge a camada de baixa renda, ou como nós podemos dizer, os mais pobres. Essas, esses impostos foram unificados, e aí sim nós temos essa reforma tributária com a instituição do IBS. E nós podemos afirmar que das andanças que temos tido pelo país, há uma incógnita sobre o IBS. O IBS está aprovado, mas como ele deve ser operacionalizado? Nós somos as instituições, a administração tributária em si, não é só uma, porque é um imposto compartilhado com os estados, com os municípios. Então, nossas instituições são as responsáveis para fazer com que esse sistema tributário rode da melhor maneira. E o que é que nós precisamos fazer para que isso seja mais azeitado? Como vai funcionar? Olha, eu posso afirmar, apesar de ter sido aprovado já na Câmara e no Senado, e hoje é uma reforma no sentido por emenda constitucional, nós ainda estamos na fase de tramitação do PLP 108, que necessita de diversos ajustes, mas há um grande questionamento por parte. Aí me pegar emprestado uma acepção jurídica, que são os operadores do direito, vou falar os operadores do fisco. Há uma ansiedade generalizada de como nós iremos prosseguir, aliás, proceder diante do tamanho desse desafio. Mas uma certeza nós já da forma que está, haverá uma concentração excessiva no chamado comitê gestor, e que pode e deverá, esperamos que não, mas de forma muito contundente na autonomia das atividades empenhadas pelas administrações tributárias, e nem gosto desse termo, tá? Dos entes subnacionais, ou usar dos estados federados. Eu vou passar aqui para o Evanildo. Ivanildo. Veja, o Francelino, quando você fala das autonomias, isso no programa recente gravado no podcast, conversávamos com o Tarcísio sobre sobre o tema da sonegação fiscal, e a gente acabou falando em relação a isso. E a gente dizia exatamente esse aspecto, de que a partir da implementação da reforma tributária, não terá mais um contribuinte de nenhum ente federado. Você terá um contribuinte sediado num determinado endereço, mas que ele é um contribuinte que eu não sei se eu chamo contribuinte nacional, contribuinte, eu vou chamar tão somente, eu diria que tão somente é um contribuinte do IBS, que o IBS não é de nenhum estado nem de um município, ele é um IBS que é do Conselho Gestor, que a partir daí ele vai ter todo um controle meramente, eu vou chamar, não é mais tributário, é financeiro, né, para fazer essas distribuições, as regras. Então, nesse ponto, você enxerga também dessa maneira de que você tem essa visão de que a partir de 2033 nós não teremos mais um contribuinte de nenhuma entidade federada? Ele está sediado no Pernambuco, sediado no Ceará, mas ele não é contribuinte nem do Pernambuco nem do Ceará. Ele é contribuinte do IBS, porque o IBS que ele contribui não necessariamente não é do Ceará nem é do Pernambuco. Ele vai para o Conselho Gestor, que a partir daí, dentro dessa linha, quando você fala das autonomias, é que o Conselho Gestor, com as regras lá definidas, que vai distribuir cada um o seu quinhão. Você concorda com essa ideia de que a partir de então não terá mais contribuinte de nenhum estado, nem de um município? Verdade, meu amigo. O mundo está mudando. Até o poeta já dizia, o mundo mudou e a gente não percebeu. Então, até então, nós tínhamos um contribuinte. E a partir de hoje,
né, de hoje, vamos dizer de hoje, já com a instituição do imposto, vai ser o funcionamento começa a ser parceladamente implementado. E de quem, né? Quem é o responsável? Tem um contribuinte de Fortaleza, até então de Fortaleza, mas ele remete mercadorias para Pernambuco, para Brasília, para o Rio Grande do Sul. Vai ser um listino, quem vai fiscalizar? Vai ser o Rio Grande do Sul que vai fiscalizar, esse contribuinte vai estará sediado em Fortaleza, ou quando ele enviar para Manaus, e vai ser o estado do Ceará, vai ser o município do Ceará, e se ele tiver diversas filiais espalhadas pelo próprio estado, como é que vai se dar essa e quem será a competência? Então isso dá vou usar o termo mais popular, dá um nó, dá um nó na cabeça, nem começa a pensar, como será isso aí? Primeiro, já se dispôs inclusive a fiscalização nacionalizada, um início, início, ou de abertura de fiscalização em que não poderia ter mais de um ente federado fiscalizando essa corporação, essa instituição. Nós temos desafios imensos, homéricos. Mas uma coisa eu gostaria de deixar bem registrado. A capacidade humana para o bem é maravilhosa. Nós temos diversos projetos, processos para desenvolver aspectos mais humanistas. Mas também há uma capacidade, aliás, uma capacidade imensa para o mal. Isso talvez também permita o que nossos eh, cidadãos, que eu não vou nem definidos assim, mas aquelas pessoas que gostam de cometer ilícitos, criminosos mesmo, né, e não os bons contribuintes, os criminosos que sonegam e que infelizmente nós estamos muito tolerantes com a sonegação desse país e cometem diversos crimes conexos, tenham mais facilidade para atuar diante dessa, entre aspas, confusão que pode ser instaurada com o tributo. Brasil. Brasil, Francelino, eu gostaria de, se você pudesse dedicar um pouco da entrevista acerca dos passos que a federação está concluindo, das estratégias que está sendo tomada, e um pouco do cenário do que está acontecendo em Brasília hoje, no sentido de tranquilizar nossos colegas fazendários aqui. Bom, os desafios são imensos com a reforma tributária e o receio que os colegas têm, eu não vou dizer que não são justos. De fato, causa um certo temor diante desse novo cenário. No passado foi até cogitado por alguns estudiosos, já que o comitê gestor hoje, para vocês terem ideia, vou falar bem rapidamente, vai ter a competência de editar regulamento do IBS, arrecadar um imposto, decidir o contencioso, quer dizer, decidir o julgamento, entrar com questionamento, o lançamento de um tributo, uma cobrança indevida ou não, quem vai decidir é o comitê gestor. Vai coordenar a interação entre os entes federados. Vai também coordenar a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa, a cobrança judicial, a cobrança extrajudicial, a inscrição em dívida ativa, vai promover a inscrição em dívida ativa. Então, quer dizer, opa, o que está acontecendo? Nós retiramos do poder de cada ente tributante, isso foi o que a reforma tributária fez, a sua capacidade, sua autonomia constitucional, e jogamos para que sequer, ou entidade, ou vou ser mais preciso, uma entidade que nunca existiu, passa a existir por comando constitucional e que usurpa, a minha modesta opinião, as competências do constituinte, que se chama de originário. Constituinte sempre é originário mesmo, o constituinte. Isso é, em tese, uma reforma inconstitucional. Vem sendo um debate acadêmico mais complexo. Então, ao fazer todo esse movimento, causa receio e um natural desconforto dos nossos colegas. O que nós, enquanto FENAFISCO, fizemos, a primeira coisa que nós fizemos no Pernambuco tributário foi defender não apenas a questão corporativista, não apenas a questão das nossas entidades de classe, mas pensar no próprio status do funcionamento. Porque, em última instância, nós funcionamos para a sociedade. Nós somos servidores públicos. Nós não somos servidores de nós mesmos. Nós servimos a população.
Então, como é que essa reforma poderia ser menos eh, amarga? Olha que interessante, estou falando tão bem dela, dizer que é amarga. É amarga, porque ela não reduziu a carga tributária de quem mais precisa de redução, que são os mais pobres, não reduziu a carga sobre o consumo. É uma reforma amarga. A reforma deveria ter começado pela renda, seria a reforma ideal, mas o poder econômico não permitiu, porque poderia perder recursos. Então fizeram essa opção para a reforma tributária, que teve em sua essência a simplificação tributária, que é uma coisa boa, não vou dizer que é ruim, e que fomenta mais o empreendedorismo, que também não é ruim para o país. Então nós nos debruçamos sobre diversos artigos do texto da emenda constitucional, o parlamento como um todo, e conversando com outros atores. Mas uma segunda medida que nós tomamos foi nos unir com outros, eh, aliás, com outros não, com outras instituições correlatas. E vou falar no caso específico do fisco. Foi o primeiro ponto que nós fizemos, foi tentar dialogar entre nós. Nós temos 9 entidades nacionais que representam o fisco. Nós conseguimos fazer com que 8 se unissem em prol da discussão da reforma tributária. Uma não quis participar, mas quando a questão avançou, entrou no debate, discutiu e também se fez presente, mas não faz parte do que nós denominamos Pacto de Brasília. Então foi a unidade de 8 entidades nacionais, com suas diferenças, suas divergências, que tiveram que dialogar e conversar e deixar um pouco de lado a idiosincrasia, a sua questão sexual, individual, enquanto apenas mera corporação, para pensar assim, quais que nós queremos, qual é a reforma que é necessária, o que é que nós podemos fazer. E fizemos esse debate. E conseguimos mitigar diversos pontos que seriam ruins para a população e para a sociedade. Então, a reforma tributária, que não é aquela ideal, não vai ser ideal para ninguém, ela teve diversas modificações ao longo do processo, já que nós conversamos com diversos parlamentares, conversamos com Cefaz e tantos outros atores políticos para que pontos de vista da gente, que não necessariamente, e aí posso afirmar, não necessariamente mesmo, tinha a ver com questões financeiras ou de direitos, para que o fiscal tributário, o analista tributário, que nós nos estamos com diversas categorias, e essas entidades representam não apenas os auditores fiscais, os fiscais tributários, mas também outros integrantes dessa administração tributária, que nós tivemos que pensar um pouco além da caixinha, além de nós mesmos. E posso dizer que foi um grande exercício, um avanço que nos tornou maiores. E hoje, bem, Brasília, quando fala-se em Pacto de Brasília, há um respeito, porque o parlamento sabe que nós, quando defendemos um ponto de vista, não necessariamente, e em sua maioria, não corresponde especificamente a pautas dessas corporações, mas em pautas republicanas de fato. Francelino, nós sabemos que o Brasil é um país extremamente rico, mas extremamente desigual. Esse projeto de reforma tributária, que, como você bem falou, não atinge a renda, não atinge o patrimônio, então ainda é um processo capenga. É um processo que, embora capenga, vai começar arrastando a perna, como a gente diria, principalmente atingindo os estados e municípios imediatamente, atingindo o consumo e o serviço. Quem defende os estados são os servidores das secretarias de Fazenda. Dá para fazer uma reforma tributária sem ter uma lei orgânica que traga as prerrogativas, que traga uma delineação adequada para que os servidores possam, de fato, defender, buscar e garantir a arrecadação para o Estado? Eu vou fazer por analogia, né, um exemplo nisso. Daria para a gente fazer um hospital sem os médicos? Até daria para fazer. Mas funcionaria adequadamente para a população? Dificilmente. Então, a reforma tributária ela necessita, sem sombra de dúvida, de que aqueles que vão operacionalizá-la, né, tenham instrumentos e mecanismos de controle, de direitos, de garantias, e esses mecanismos de controle é um meio da sociedade ter também um olhar mais acurado, mais específico sobre a atividade desempenhadas por esses servidores públicos, mas também como são servidores públicos, eles precisam de uma certa proteção, já que ele é a longa manos, e já vou traduzir,
ele é o braço, né, próprio Estado, da sociedade, que vai ali e chega naquele contribuinte que muitas vezes não quer pagar o tributo, e diz: "Olha, esse valor é devido à população, ao Estado", no caso aí é o Estado do Ceará, e é desse tributo que nós vamos garantir os serviços essenciais à população. Está aqui o valor que você deve e está aqui, no caso, a autuação devida por você ter, não ter pago ou, no caso, ter sonegado. Encaminhamos a penalidade, né, tributária, denunciamos ao Ministério Público em caso de sonegação. E para se fazer isso, quando nós trabalhamos em confronto muitas vezes, e hoje está uma panaceia, parece que fiscal não pode mais autuar, fiscal tem que, né, só existe bom contribuinte no país. Não tem pessoas desonestas, tem bons contribuintes sim, mas infelizmente nosso país tem uma formação, em que a desonestidade faz parte, o nosso jeitinho faz parte. E os crimes estão ali, é só ligar a TV que nós, né, identificamos pelo programa jornalístico falando de criminalidade, de crimes, enfim. Nós precisamos, no caso de alguma proteção, para poder desempenhar esse papel a serviço da sociedade. Caso contrário, um desses, poderosos, poder econômico, poderia simplesmente dizer o seguinte: "Ah, quem for fiscal que vem aqui foi o Ivanildo? Ah, não, Ivanildo, você não pode vir multar assim não. Eu vou ligar para o teu governador, seja o governador que for, com o teu secretário da Fazenda, e você vai ser demitido", porque isso acontecia no passado. Se não acontecia com o fisco, acontecia com vários setores públicos e a gente tem noção disso, porque a história está aí demonstrando que toda vez que se mudava o governo, os governos demitiam os servidores públicos e colocavam os seus apadrinhados para ter os cargos públicos. Foi por isso que surgiu o concurso, foi por isso que surgiu a estabilidade, para impedir o desvio de finalidade do serviço público. Um dos motivos foi esse. Então nós precisamos de uma certa garantia no sentido de poder desempenhar essa função. E essa garantia não é para a gente, não. O colega do fisco que acha que é uma garantia para ele poder fazer o que ele quer, não, muito pelo contrário, não é não. É uma garantia a serviço da população quando estiver desempenhando uma função que tem por objetivo aquela finalidade específica de destino do qual você foi investido para desempenhar. Para qualquer outra coisa, lamento dizer para aqueles que gostariam de algo diferente, não, a gente não defende nada. E lembrando que permanentemente, não só o fisco, o serviço público está sendo ameaçado sempre com a próxima reforma administrativa, né? Nós estamos ouvindo aí um debate novamente se levantar sobre a reforma administrativa e esse poder que tem o capital sobre as diversas áreas do serviço público, principalmente tentando penetrar no fisco. Eu recordo que recentemente, não tão recentemente, um certo auditor fiscal da Receita Federal impediu a entrada de uma autoridade, aspas, com joias, com uma série de produtos que estavam vindos para o país de maneira não correta, não legal. E a atitude, a postura do colega da Receita Federal suscitou um processo do que seria correto e que, se ele não fosse um concursado, se ele não tivesse algumas garantias, ele não seria incapaz de fazer aquilo, né? Estaria sujeito a um procedimento político e isso poderia inviabilizar o bom desempenho daquilo que era necessário e fundamental para que o serviço público pudesse ser colocado da maneira correta. Aí a pergunta que vem também: e essas ameaças? Eu vejo que a gente tem ameaças que saem dessa estrutura viciada de país patrimonialista, de donatários que ainda existe até hoje, que sempre se sentem acima da média do cidadão brasileiro, mas também há as prerrogativas internas de outros órgãos que tentam se aproximar e muitas vezes puxar para si competências que são tradicionalmente das secretarias de Fazenda no país como um todo. E, além disso, as questões referentes a esse comitê gestor. Que comitê grandioso é esse que vai ter uma arrecadação de mais de 1 trilhão, né? E qual será o papel, de fato, da Secretaria de Fazenda de todos os estados? Essa é a minha pergunta. Ah, isso aí precisa de vários dias, Luiz, para responder. Mas eu vou fazer uma coisa, tentar. Nem a IA responde, será? Eu faço o exercício com base no conhecimento que você tem aí da futurologia. Questão das joias das Arábias, eu escrevi um artigo chamado assim: As joias das Arábias, em que uma alta, entre as autoridades, tentou dar uma carteirada quando o fiscal da Receita disse: opa, esse relógio, essa joia, aliás, não pode entrar aqui dessa maneira.
ele puxou a carteira dele, que é uma patente, né, se identificou e: "Olha, pessoal, entre nós, aqui as pessoas estão assistindo, estão ouvindo, se não houvesse uma credibilidade, aquele cidadão ali, já com a estabilidade, já fica nervoso, porque está se falando de uma autoridade, e naquele momento que tinha a autorização da presidência da república, dizendo: "Olha, eu estou aqui, estou passando com isso e você não pode mexer". E o colega foi lá e disse: "Não, você tem autoridade na sua atividade, a atividade aqui é de fiscalização. A joia está retida". E autuou e isso terminou culminando aí no escândalo, inclusive processo penal e que está se respondendo. Mas se fosse o oposto, o colega estaria demitido, desempregado e passando necessidade, porque se contrapôs aí a uma autoridade, entre aspas, da república. É para isso que serve a estabilidade, para que o interesse privado não ultrapasse o interesse público quando comete ilegalidades, e aqui foi uma legalidade. Então, em relação a outras categorias, aproveitando a oportunidade, nós temos visto e nós tivemos a audiência pública do Senado no último dia 20, em que, e eu vou citar especificamente, nós temos nossos colegas advogados e estão tentando a todo custo, sob o argumento inicial de que não faziam parte do comitê gestor, e fazem, porque eles são uma das diretorias do comitê gestor, mas o que querem, estão defendendo é que façam parte da administração tributária. Eles não fazem parte da administração tributária, até porque a Constituição Federal, no seu dispositivo, deixou bem muito claro qual é o papel da Procuradoria, que é um papel importantíssimo, ninguém pode negar, mas que não é o papel de administração tributária, que é muito diferente e diverso. Cabe a defesa jurídica dos estados, no caso, ou dos municípios, e outras atividades correlatas, mas jamais a atividade de fiscalização no seu bojo, a atividade de fazer o lançamento, a atividade de revisar os seus próprios atos e, olhe, pasme, sob o argumento de que eles têm conhecimento jurídico, formação jurídica, como se a maioria de nós não tivéssemos, eles dizem que eles são os experts no controle da legalidade. E o controle da legalidade, cada órgão tem o seu próprio controle, tanto que tem, pelo princípio da tutela, a capacidade de rever os seus próprios atos. E é isso que nós fazemos quando de uma autuação e o contribuinte, sem precisar de advogado, vai lá e faz uma requisição no fisco. E nós temos o dever, né, o pessoal gostava de chamar de poder-dever, né, mas o dever-poder, né, então é o dever mesmo, não é uma faculdade nossa, e observar se aquele lançamento, se aquela cobrança está correta. Não estamos aí com ativismo, nós temos que, refazê-la ou torná-la nula. Esse papel é nosso, mas há um movimento de tentar, e você até um pouco duro, é como se fosse uma usurpação de competências. Ora, pessoal, se a maioria de nós tem formação jurídica, hein, e nos colegas do Sintas, vocês são um exemplo, a maioria de vocês tem mestrado, doutorado, eles focam muito nessa capacitação, lato e stricto sensu especificamente. Por terem essa formação, então, necessariamente, vocês poderiam dar os pareceres jurídicos e defender o Estado, já que a nossa capacidade cognitiva, intelectual e de formação acadêmica apare fácil com os procuradores. Seria justo isso? Não parece ser. Da mesma forma que não parece ser o que eles estão tentando fazer. O que eles estão tentando fazer, inclusive, talvez, eu não sei, espero que não, tenha um pouco a ver com a percepção de honorários advocatícios. Nós sabemos que os honorários advocatícios, quando o procurador atua, ele tem direito, né, isso aí já é lei, e no caso do fisco, não parece ser salutar que os nossos queridos colegas do serviço público, que têm a participação de honorários, possam, de certa forma, ter uma ingerência na competência da administração que autua e que no final termina indo, em muitos casos, para a justiça e há um litígio e indiretamente poderia haver um benefício de quem advoga, já que os advogados públicos recebem honorários. Não parece para lutar, quando no nosso caso nós autuamos, mas em geral, a maioria dos estados, dos municípios, não há um recebimento do fruto da autuação. Quando eu fiz o levantamento no passado, não faz muito tempo, nós tínhamos 3 estados que não tinham isso, os demais já não têm participação das multas. Se a gente multar ou não multar, não altera a remuneração da gente
praticamente em R$ 1, por sinal. Então, por isso que nós defendemos um outro ponto, que é a transação tributária, que é você poder fazer a solução do conflito na esfera administrativa para não aumentar indiretamente a carga tributária, porque caso contrário, o contribuinte vai ter que contratar advogado, então nós teremos 10 ou 20% dos honorários de advogados públicos, que são devidos por lei, e mais aí os 20% ou 30% dos advogados privados. Então nós estamos falando, talvez, no aumento indireto da carga tributária para aqueles que vão debater com o fisco, discutir com o fisco a cobrança devida ou não de um tributo, um aumento talvez de quase 50%. E não parece ser esse o caminho que nós queremos no sistema de simplificação. E sobre o comitê gestor, nós temos que trabalhar, e o PLP 108 está em tramitação, para que esse comitê gestor não se torne a única instância superpoderosa que não só irá concentrar mais de R$ 1 trilhão, mas que também irá determinar todas as ações de todos os fiscos, de todos os estados e de todos os municípios. Isso é um poder inimaginável que não pode ficar na mão de poucos. A descentralização administrativa é uma imposição que foi construída ao longo do amadurecimento da nossa república para impedir também desvios da ação daquele que está à frente da instituição. E eu não estou acreditando nem defendendo que quem vai ocupar sejam pessoas que não tenham boa fé nem bom caráter, muito pelo contrário. Mas o setor público não pode ser pautado por questões subjetivas, mas objetivas, por instrumentos de controle. E a descentralização ou desconcentração é dos instrumentos adotados na esfera da administração pública. Pedir uma grande concentração. Nem o presidente da República tem poder absoluto. Perfeito. Ivanildo, Ivanildo, por favor. Francelino, como você bem colocou, que a lei orgânica ela é importante porque ela traz garantias não para o agente do fisco. Na realidade, não é a garantia para ele. Na realidade, é uma garantia em benefício da sociedade em geral. E aí, nós nos deparamos com notícias jornalísticas de hoje, de que o presidente da Câmara disse que ia criar, ou vai criar, ou está criando, um grupo de trabalho para querer fazer andar, né, a chamada reforma administrativa, que eu não chamo de reforma administrativa. Eu defino sempre porque, quando você fala de reforma administrativa, até eu sou favorável, porque dá a ideia que está reformando o Estado como um todo. Para melhorar a máquina, né? A máquina do Estado. Quando, na realidade, eu defino que essa chamada reforma administrativa é a segunda fase da reforma trabalhista que foi feita lá no governo Temer. Que foi feita a reforma trabalhista na época do seletista, e essa chamada reforma administrativa é a reforma trabalhista, vou chamar assim, dos servidores dos estatutários. E que ela pontua lá, dentre outros, inclusive mitiga ou retira, inclusive, a estabilidade, uma garantia que não é em benefício do servidor, como você bem pontuou, para garantia em favor do cidadão em geral. Nesse contexto, você entende que torna ainda mais urgente a gente tratar e aprovar as leis orgânicas do fisco? Bom, quando você falava aí, eu estava pegando a expectativa de vida do brasileiro, e tem nada a ver com o assunto, né? Mas tem tudo a ver. Os homens têm uma expectativa de vida aí que tem em torno de 73 anos, as mulheres um pouco mais, a média seria 76, se a gente pegar no geral, mas se você for ver com baixa renda, a coisa é pior. Então, veja que país nós vivemos e como a coisa é absurda. Nós aprovamos a reforma da Previdência há poucos anos, em que para se aposentar aos 65 anos e for trabalhador da esfera privada, vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade, porque é o critério que praticamente inviabiliza uma aposentadoria. Mas aos 65 anos, as pessoas de baixa renda, com a qualidade de vida ou a falta de qualidade de vida que tem, aos 65 anos, qual é a condição de saúde delas? Qual a condição de saúde? Então, quando nós colocamos enquanto nação, nós fomos contra, né? Que estamos aqui nesse vídeo, aqui, fomos contra esse podcast. Mas quando foi colocado pelo país, que é uma média móvel, que 65, 66 anos, nós, na prática, acabamos com a aposentadoria
para as pessoas de menor poder aquisitivo, trabalhador comum, nós fulminamos a aposentadoria deles. E passou, e passou pelo país como se fosse uma coisa normal e natural. Nós cometemos um crime contra a maioria da população brasileira. Só para registrar como nós somos, às vezes, insanos nas nossas discussões, e o debate era para fortalecer o Estado e o país crescer, mas crescer mediante o peso da vida da população mais pobre. Não parece esse tipo de crescimento que nós queremos. Então, diante desse quadro, desse cenário, a reforma administrativa, todas elas que até o momento foram colocadas, nunca foram para otimizar o Estado. Reformar mais eficaz. Isso seria ótimo, porque o que nós queremos, que os servidores públicos se dedicam, aquela imagem de servidor público que não quer trabalhar, existe servidor público ruim? Existe, porque é cidadão ruim. Há pessoas ruins, há pessoas que não gostam de trabalhar, há pessoas que querem ganhar dinheiro de outra maneira. E essas pessoas terminam um dia ou outro ocupando cargos públicos. Essas pessoas teriam que ser e têm que ser demitidas e punidas. Mas nós não podemos pegar 1 ou 2 ou 3 exemplos e dizer que é generalizado, muito pelo contrário. Ou nós temos servidores públicos, a maioria, que se dedica. Então, não vimos até o momento, desde que eu sou servidor público, movimentos no sentido de aprimorar a máquina. O que se fala sempre é reduzir a máquina, voltar ao passado, daquela ingerência política em que o plantonista que tinha poder por ter sido eleito a um cargo público, poder indicar os seus, e aí no Ceará eu sei que vocês não faltam exemplos de prefeitos que na época, governadores, botaram o amigo, a amiga, o irmão, a namorada. Eu fiquei sabendo até casa de amante, que ele botou a mulher, botou a amante, botou a filha da mulher, a filha da amante, e todo mundo fazia a do setor que ele trabalhava. Isso aí está repleto de casos. E isso acabou. Esse nepotismo que havia foi uma luta para a gente acabar com isso, e acabou esse nepotismo e essa ocupação do cargo público dessa maneira. Mas o que tenta se fazer isso é voltar. Mas além de voltar a isso, o que se quer fazer é enfraquecer os órgãos que têm poder de polícia como o nosso, que incomoda. O nosso órgão não incomoda os mais pobres, incomoda os mais ricos. E ao incomodar, é uma carreira que deve ser, na visão deles, atacada, retirada de prerrogativas, retirada de direitos, para que eles possam fazer o que quiserem. Ou vocês esquecerem de um ex-presidente da República que foi autuado pelo IBAMA. Ele não era presidente quando ele assumiu a República. Uma das primeiras medidas foi perseguir aquele que servidor público do IBAMA, que só não foi demitido porque tinha estabilidade. Então essas reformas não vêm com esse intuito, muito pelo contrário, enfraquece a sociedade. Então nós precisamos ver que tipo de reforma é essa, que virá, mas já com certeza ela não vem com essa ideia. E ainda mais, há uma concepção de redução do Estado, porque se gasta muito com o Estado. O nosso Estado presta serviços. Serviços são recursos pagos que são difíceis de oferir lucratividade. Por exemplo, um atendimento médico, qual a lucratividade que ele tem quando atende a população? Não recebe dinheiro, que é destinada, no caso do SUS, a pessoas que não têm condições financeiras. Uma aula dada a uma população carente. Qual o retorno financeiro que se tem? Uma merenda dada quem passa fome. Qual o retorno financeiro que tem? Tem 1000 retornos. Já vê se estou vendo isso anotando aí. Tem milhares de retornos. Só que não na maneira que eles fazem de forma capitalista, demonstrando tal coisa. Um saneamento que nós implementamos no país através dos recursos públicos. Qual o retorno capitalista que dá para aqueles que detêm o poder, os donos do poder, como dizia o Ibsen falou. Então, o que nós precisamos de olhos abertos, denunciar esses movimentos, e a população também tem que ficar alerta. Na primeira também tem que deixar de vender o seu voto para aquele político que dá um agrado quando é candidato, e depois ele vai lá e tenta, muitas vezes via emendas, receber parte do recurso. A gente está vendo várias denúncias aí, com percentuais. São todos, de forma alguma, que não são. Mas isso acontece no nosso país. Está na hora de a gente dar um basta. Não teve a tolerância zero com a bebida, né? Ninguém pode dirigir PPI, dirigir mais, que pode ser isso. Tolerância zero. Eu acho que está de ter tolerância zero da corrupção, em seus diversos níveis. Mas é corrupção mesmo. Inclusive daquilo que se apropria das ferramentas que o Estado lhe deu para fazer a persecução penal e utiliza para finalidade própria. Ele faz da sua atividade um meio para a política. Esse também tem que ser punido.
E a gente vai encaminhando para o fechamento da nossa conversa. Já está, a Patrícia aqui já está. O papo bom, Papo passa bom, rápido, né? Passa né? rápido, né? A Patrícia já está levantando ali a mão. Nilson, você tem uma Em relação a derradeira. timing sobre reforma. Ano de 2026, nós vamos ter eleição política, né? Nós vamos ter uma nova eleição, nós vamos ter mais discussões aprofundadas sobre a reforma, nós vamos ter uma panaceia de coisas acontecendo. Sendo assim, não seria de bom alvitre, eu digo para cada um dos estados do país, para que negociem, para que estabeleçam ainda em 2025 as suas leis orgânicas? Será que não seria agora a hora de conversar sobre lei orgânica com as administrações tributárias? Bom, Nisso, até 2027 a gente tem que estar com as leis orgânicas, a nacional funcionando, e diversas leis orgânicas locais, dos estados, da União, deve ter também a lei orgânica, e a respectiva dos municípios também. É fundamental isso, não dá para a gente aguardar para 2027, e aí, vamos fazer o quê? Não, vamos fazer o quê? Não. Tem que ser já, tem que ser imediatamente, tem que se trabalhar e tem que se estruturar o órgão responsável por esses recursos, para combate à sonegação, para manter a concorrência leal, para que nós tenhamos produtos de qualidade, porque, pasme, boa parte dos produtos irregulares que estão apreendidos é o fisco que identifica e vê lá. Agora mesmo tem questão de azeite, diz: "Ó, tá aqui, tá irregular, a gasolina adulterada, o produto tá adulterado, tá vencido", nós é que somos aqueles que terminamos identificando, fazendo um papel, indiretamente, em benefício à saúde da população. Não é o nosso ofício, o nosso mistério, eh, participo, mas terminando fazer esse trabalho. Então, o que é que nós precisamos fazer? Primeira questão, o fisco deixar de brigar entre si. A Constituição Federal já disciplinou quais são as carreiras que fazem parte da lei orgânica, e está muito fácil, sem prejuízo de qualquer outras atividades que podem ser colocadas de acordo com cada ente que tem sua respectiva autonomia. Mas, pelo menos, tem que estar a fiscalização, o lançamento, a cobrança, isso faz parte da nossa atividade. Então é uma coisa muito mais ampla. Então a lei orgânica, por mais que alguns quiseram dizer que seria, não é uma lei orgânica, não é do cargo do auditor fiscal. É uma lei orgânica da administração tributária, que tem diversas carreiras, que tem diversas funções e tantas outras atividades. Por exemplo, nós acreditamos que o melhor dos caminhos seria ter uma autonomia orçamentária e financeira para as instituições. Se for por esse caminho, nós temos que ter aqueles responsáveis pela cobrança, pela compra, que nessa tem que ser um auditor fiscal, vai ter que ter sua autonomia, vai ter que comprar produtos, diversos produtos para atividades da área meio. Vai ser um auditor fiscal? Vai ser um fiscal? Não, não vai ser. Vai ser alguém, das atividades fins da gestão tributária? Também não. Vai ser atividade meio. Então essa lei orgânica tem que se debruçar sobre um todo. Um bom modelo para que nós possamos compreender, aqueles que gostam de estudar o direito, é a do Ministério Público, que não é uma lei orgânica do promotor, né, mas do Ministério Público, que engloba os promotores e diversas outras atividades, carreiras e funções. Precisamos deixar de brigar entre nós e pensarmos no Estado como todo, né? O Estado com E maiúsculo. Eu queria só fazer uma pergunta. Há muitas restrições ao comitê gestor e eu ouvi até demonização, né? Então, a seu ver, como presidente da FENAFIS, qual seria o instrumento mais compatível para ser esse instrumento maior de gerência da reforma tributária? Bom, nós temos o Congresso Nacional, e que é o parlamento maior do país. Isso não impede que nós tenhamos outros parlamentos nas esferas estaduais, nem nas municipais. Então, o fato de ter um parlamento nacional não é um impeditivo para que os entes federados tenham autonomia. Suas respectivas autonomias não podem ser capituladas. E esse gestor corre o risco de retirar a autonomia dos entes federados das atividades mais nobres, vou usar nobres no sentido de atividades fim, tá? Porque não tem nada mais nobre do que a outra na Constituição. Setor público, que nenhuma função é mais importante que a outra, todas são importantes, ninguém consegue viver, né, sem a questão global. As atividades finalísticas, então esse comitê gestor ele não pode ser o dono, o responsável
absoluto por qualquer atividade desempenhada sobre aquilo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós tivemos um caso famoso em que um setor de grandes contribuintes, ele decidia todas as fiscalizações e foi responsável por um dos maiores escândalos de corrupção naquele período no Rio de Janeiro. E ficou chamado, eu vou usar o nome não para evitar problema, mas vocês podem pesquisar isso, é um setor de grandes contribuintes. E o poder desse setor não se compara ao que será o comitê gestor, podendo, imaginem, um órgão que vai poder decidir todas as fiscalizações no país. Se não tivermos instrumentos de controle e pessoas não bem intencionadas por motivos alheios à nossa vontade ou ação política ou a organização legal façam parte, poderemos correr o risco de um grande escândalo de corrupção, que seriam feitos acordos possibilitando que corporações, não fosse uma corporação, vou falar de organizações criminosas, utilizassem mecanismos para se enriquecer cada vez mais e aquele setor não fosse observado, a fiscalização ficasse cega. Isso poderia ocorrer? Pode ocorrer, isso aí não tem controle. Vai ocorrer? Esperamos que não. E acreditamos que as pessoas que irão ocupar o cargo sejam pessoas de conduta equipada. Mas esse fato não impede que nós desenhemos o melhor modelo no sentido de evitar esses riscos. Porque a gente não trabalha numa instituição de acordo só com o que as pessoas estão à frente, mas uma possibilidade de que qualquer pessoa boa, bem intencionada, aí, que talvez não nem tão, e ocupa aquele espaço, não tem o poder de cometer qualquer ilícito administrativo, com repercussões do mérito nesse caso. Presidente Francilino, muito obrigado por suas exposições tão claras e necessárias, né? A gente sabe que tanto a reforma tributária quanto a lei orgânica da administração fazendária tem impacto direto no futuro dos servidores públicos e na autonomia dos estados. Agradecemos imensamente a sua participação no Fala Fisco, o podcast dos sindicatos fazendários, e eu deixo o espaço aberto para a sua mensagem final aos nossos espectadores. Bom, primeiro, finalizando agradecendo a Ivanilton, a Nilson, a Brasil, a todos os diretores que fazem parte do sindicato, são pessoas de extrema competência, que eu tenho muita afinidade, muito carinho. A você, Tarcísio Nório, que está coordenando esse bate-papo. Agradecer a todos que estão nos ouvindo, que nos ouviram, que tiveram paciência. Mas o que eu gostaria de finalizar só pergunta: está faltando para o fisco cearense implementar a lei orgânica? Nilson, A pergunta é ótima e fica o registro. Nada se consegue a não ser com muita luta. Convoquemos a todos para que engrossem essas fileiras e a gente possa, de fato, buscar essa lei orgânica tão necessária para o cearense, tão importante para o Ceará. muito obrigado, Nilson, por sua participação. Muito obrigado, Brasil, por sua participação. Eu queria só agradecer o presidente Francelino e dizer que, completar o Nilson aqui, dizer que quem precisa de justiça tem pressa. E não se pode falar em justiça fiscal nesse país se nós não tivermos uma administração pública valorizada e com seus servidores sendo reconhecidos. Ivanildo, muito obrigado por sua participação no Fala Fisco. Obrigado, Tarcísio, e mais uma vez, como os colegas, agradecer ao Francelino pelas informações preciosas trazidas aos nossos ouvintes e que vamos à luta. Vamos à luta. Vamos à luta. E, Francilino, embora à distância, todos aqueles que vêm no nosso e participam do nosso Fala Fisco podcast recebem também essa caneca do nosso podcast como uma forma de lembrança. Em breve a gente lhe repassa em mãos esse nosso presentinho do programa. Valeu, Francilino. Até o nosso próximo episódio do Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários, Sintaf. Até lá, valeu!